Muito boa noite. Estamos ao vivo para falar sobre o fim de uma era, recomeços, finalizações, final de ciclo, inícios de outros novos ciclos. Mais especificamente, eu estou aqui para compartilhar com vocês um processo que eu divulguei recentemente aqui, que é o final da minha tour, da minha era, do meu trabalho com a yoga, cara. Gente, quem diria, né? Esse momento. Então, essa live basicamente é sobre isso: falar de fins, falar desse fim especificamente que eu estou vivendo. Estou vivendo outros fins aqui que ainda não posso compartilhar com vocês, mas esse eu já tornei público e aí eu quero compartilhar basicamente aqui um pouco do processo, de como foi custoso, acho que vocês podem imaginar, até eu chegar nesse entendimento e tomar essa decisão, né, de encerrar um trabalho aí que perdurou-se por 4 anos e que eu sou muito grato. Nossa, abriram muitas portas dentro de mim e também na vida de muitas pessoas que cruzaram meu caminho e meu trabalho. Muito boa noite para vocês. Eu quero desejar especialmente para você que entrou, que está aqui ao vivo nesse momento comigo. Se você quiser dizer aí, ó, quem é você que está aqui, de onde você está falando, vou ficar grato. Essa live vai ficar salva. Talvez você esteja ouvindo isso pelo Spotify. Talvez você esteja me assistindo pelo YouTube, então fica à vontade para contribuir deixando um comentário no YouTube, um likezinho, tá certo? E é isso, gente. Feliz de estar aqui dividindo isso com vocês. A gente está numa lua minguante, e aí não é em vão, e não foi algo que eu tomei uma decisão assim, sabe? Não foi premeditado que isso iria acontecer numa lua minguante. Mas a vida tem ainda as suas sincronias, né? Fala, Rude. Beijo, amigos, saudades aí do Rio. Muito tempo que eu não te vejo, inclusive, também, né? E é isso, né? Isso tudo, inclusive, a gente se conheceu antes da yoga. Olha que loucura, como o tempo passa. E é disso que a gente vai falar. Vamos falar aqui sobre esses fins e muitas vezes esse processo da gente se identificar com alguma ferramenta, no meu caso, com a yoga, ou você pode servir isso para você no sentido de algum lugar, alguma relação, e por vezes a gente passa pelo processo de construir a nossa identidade através disso, assim. Eu sou eu em relação porque eu me relaciono com alguém. Ou eu sou eu porque eu estudo alguma coisa. Eu sou eu porque eu trabalho em alguma área. Ou eu sou eu porque eu moro em algum lugar. Enfim. E aí é muito doido, né, que a gente vai se chapando no nosso processo de identidade nesses elementos do externo. E aí, quando a gente precisa ou quando a gente começa a se conscientizar de que a gente é mais, ou que a gente nunca foi puramente só essa relação, ou só essa ferramenta, ou só esse trabalho, e aí a gente entende que a gente precisa atrair essa versão que está explicitada, essa versão que está comunicada, essa versão que está sendo comunicada para o externo. E vou te falar, não é a primeira vez que eu passo por isso, não. Eu lembro, inclusive, especialmente quando, aos 19 anos, eu saí da igreja, vai. Ou até antes, né? O próprio processo de entrar na igreja já me exigiu de mim um refazimento muito grande, mas sair muito mais, assim. Porque eu, né, encontrei muito propósito ali. Eu fui muito beneficiado no meu período dentro da igreja. Eu trabalhei muito, me dediquei muito àquilo ali, acreditei muito, sabe? Mergulhei numa ideologia. Foi um lugar que foi um grande berço de quem eu sou hoje aqui. Muito do quem eu sou aqui é a primeira vez que eu tive espaço de construção ou de crescimento para o que hoje veio a ser só o Crespo, foi ali, enquanto jovem, trabalhando na igreja, mas ao mesmo tempo tendo um ministério espiritual, estudando teologia, estudando para liderar pessoas. É muito incrível perceber anos depois o quanto isso tudo está presente aqui, mas foi muito doloroso. Acho que vocês conseguem imaginar, trair essa versão, entender por quê. Eu lembro especialmente, vou contar essa história pontualmente para voltar pro aqui pro agora quando eu estou encerrando com a yoga, né? Mas eu lembro ali, naquele momento, que quando eu comecei a identificar que apesar de eu ter tanta gana, tanto tesão naquilo que eu fazia, naquele trabalho na igreja, me dedicava tantos dias da minha semana naquilo, aquilo ali me deu muita coisa, sabe? Me deu, assim, gente, propósito devolve pra gente energia, né? Devolve motivação.
Você consegue levantar e cumprir uma agenda grande se você tem clareza do que você faz e por que você faz. Se você tem claro o seu motivo e o seu objetivo por trás daquilo ali. Valeu, Lu. Beijo, Hiller. E aí, se a gente tem isso bem fortalecido, isso move o nosso corpo, isso move a nossa agenda, isso move o nosso mês, isso move tudo. E eu tinha aquilo ali muito novinho, sabe? Pela primeira vez que sa. Então, foi muito bom ter isso. Só que com o tempo eu fui percebendo que partes de mim tinham ficado para trás. Olha que loucura. Veja você. Você configura aqui toda uma motivação, todo um tesão, todo um porquê claro. E aí você está investindo, sei lá, na sua carreira, no seu estudo, o que seja. E aí você começa a se dar conta que tem partes muito verdadeiras, essenciais ou até mesmo viscerais sua que, caraca, não tá posta nesse jogo. Não tá presente ali. Então você tá em primeiro lugar, tipo, você começa a perceber que assim, caraca, existe uma traição da minha essência acontecendo aqui agora. Eu tô, tipo, jogando com uma verdade, só que essa verdade não tá mais sendo absoluta, assim, ela não tá mais dando conta de outras verdades que eu também contenho em quem eu sou. Nossa, isso é muito doloroso. Eu não sei se vocês já experienciaram isso. Valeu, Antônio. Beijo também. Eu não sei se vocês estão já viveram isso, assim. Mas eu vivi isso logo no início ali dessa vida adulta, no final da adolescência. Foi muito forte, foi muito doloroso. Sair da igreja foi muito libertador depois. Porque nesse primeiro momento foi muito sofrimento, assim. E aí uma das coisas que estavam presentes ali era a minha liberdade, né? De ser quem eu era, assim. Eu lembro, pra quem não sabe, na adolescência eu fui fã de algumas bandas e For Fun foi a principal. E aí eu lembro de eu não poder ir na gravação do DVD, porque na igreja a gente tem esse lugar do tipo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, como uma figura que lidera um grupo, você precisa abrir mão de coisas, e tá tudo certo. Tá isso em qualquer lugar, né? Como professor, como político, como influência, enfim, responsabilidade, né? Já diria o tio Ben. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Mas, no final das contas, a gente faz escolhas. Eu preciso escolher quais responsabilidades eu quero assumir. E existem responsabilidades que dão conta, a gente vai dar conta com maior leveza e outras que vão ser muito custosas. E ali eu, um jovem de 19 anos, abrindo mão de ir no show da sua banda preferida porque poderia ser um mau exemplo para os outros adolescentes da igreja. Nossa, mano, durante um tempo aquilo fazia muito sentido e tava tudo bem, mas depois de um tempo começou a pesar. E claro, né? A grande questão também, principalmente, é a sexualidade, né? Que dentro da igreja era um grande tabu e eu não poderia ter esse processo de descoberta, de exploração da sexualidade, né? Porque era pecado. Enfim. Foi doloroso, foi conflituoso. Mas eu passei por isso. E não passei, essa não foi a única vez que isso aconteceu, né? Depois vai eu crescendo, vocês acompanham muito, muitas pessoas que me acompanham aqui acompanham muito dessas minhas transformações e refazimentos. A Lu disse aqui que já viveu muito isso. É isso, mano. A vida tá aí, ela vai dando essa demanda. E às vezes, só que sempre, sempre, sempre vai exigir muita coragem da gente poder soltar uma skin, como uma cobra, né? Soltar uma pele, assim, tipo, eu vesti essa pele e agora não mais. Uma dor que eu já compartilhei aqui com vocês algumas vezes foi quando eu precisei fazer atividade física. Quando eu precisei, não, quando eu quis. E aí, como eu julgava tanto aquele lugar, eu tinha uma visão tão estereotipada do universo fitness, que me ver me relacionando com esse universo foi muito difícil, porque, pô, como é que eu vou agora pra academia, vou flertar com o universo maromba e fitness se eu tenho ranço da galera, se eu julgava essa galera. Então, ali também foi um outro exemplo de como foi difícil, mas ao mesmo tempo eu evoluí, avancei e cresci muito quando eu me permiti assumir que eu estava virando uma pessoa fitness. E nossa, isso me trouxe um crescimento imenso até hoje, assim, continua me trazendo, né? Eu amo ter um estilo de vida atlético. E tudo isso começou, convenhamos, né? A porta de entrada para o meu reacesso ao meu corpo foi a yoga. A yoga foi um grande presente, assim, que a vida me permitiu encontrar. Foi sabe, a porta de entrada mesmo, assim. A partir dela eu pude retomar o contato, a escuta sensível com o meu corpo, digo mais,
com a minha espiritualidade, com o meu corpo energético, com o universo holístico. Né, que no momento que eu comecei a buscar a yoga, eu estava muito mundano, exceção assim de mundo, de rolê, de externo, excesso de vida externa. Tava excessivamente rolezeiro, baladeiro, bebia muito, fumava todos os dias, né? Aquele rolezão assim, tipo. E hoje eu entendo que esse estilo de vida que eu vivenciei era porque eu não tinha apoio, estrutura na minha própria verdade, né? Eu estava muito longe de jogar com a minha verdade, ser honesto sobre quem eu era, o que eu sentia, o que eu queria, e também tinha muita pouca condição de pagar o preço, igual como é um treino, por exemplo, né? Ou até mesmo uma prática de yoga. Você se coloca ali, se mantém uma postura, respira e sustenta, começa, continua e termina. E eu não tinha essa musculatura trabalhada, então largar tudo para beber e para fumar era tipo muito era o meu padrão, né? E era isso, eu não conseguia fazer algo diferente mesmo naquele momento. E a yoga veio chegando devagarinho assim, abrindo um espaço, né? Tipo, eu fui fazendo primeiro isso pelo YouTube, acho que vocês já sabem dessa história, mas eu faço questão de deixá-la aqui. Pelo YouTube, de graça, ao mesmo tempo, né, carente ali de querer mais, de buscar mais, de adentrar mais esse universo. E aí, a gente não tinha Kamek Yoga no Brasil ainda, a gente só tinha uma pessoa, uma estrutura de Kamek Yoga. E aí, para quem não sabe, no início dessa história, né, preciso dizer que Kamek Yoga é uma linha de yoga para a comunidade preta. Basicamente é isso, assim. Acho que é uma boa síntese. Tipo, se você pesquisar Kamek Yoga, você vai ver corpos pretos fazendo yoga. Isso na contemporaneidade, né? Tipo, é um movimento contemporâneo de resgate ancestral. Ancestral de onde? O yoga é indiano, né? A gente tem essa informação. E aí essa é uma bifurcação dessa informação. É um outro movimento. A Kamek Yoga é um movimento que vai trazer a prática da yoga com base na filosofia africana do Antigo Egito especificamente, que era chamada de Kem, que era o território, né, o Egito nesse lugar, nesse outro momento, era chamado de Kemet. E, enfim, tem a galera, né, que me acompanha aqui, que muitos, inclusive, que me acompanham, que podem estar agora me ouvindo, chegaram até mim através da busca da Kamek Yoga em específico. Eu estou fazendo essa live aqui para honrar isso, para falar sobre isso. Então, se vocês tiverem perguntas, vai ser ótimo. Inclusive, quem está ao vivo aqui agora tem perguntas, né? Se vocês quiserem deixar aí nesse negocinho de perguntas sobre Kamek Yoga, ou sobre porque esse processo de eu estar finalizando o meu ciclo com a Kamek Yoga, deixem perguntas, tá? Eu vou seguir com o storytelling enquanto isso. Mas eu vou amar responder perguntas de vocês. Então é isso. A Kamek Yoga, para mim, foi muito importante porque eu era um jovem universitário, muito militantezão também, né, naquele momento, muito inflamado com as questões sociais, um jovem universitário cotista, enfim, mil coisas, né, estava muito inflamado com essas questões mesmo sociais. Então, fazer yoga para mim era importante que fosse em um lugar protegido, de certa forma. Quando eu digo protegido, era acolhido, né, algum lugar acolhedor. Então, eu vi numa prática entre corpos pretos esse acolhimento, assim, essa possibilidade. Então, se eu adentrei e tive o contato que eu tive com a yoga, foi porque existe a Kamek Yoga, ou seja, existe um yoga racializado. Para mim, isso foi fundamental, assim como para muitas pessoas que chegaram até mim e consumiram o meu trabalho, né? Tanto que eu super entendo o lugar que eu ocupo. Hoje vocês percebem que eu muito pouco milito de fato, saca? Até porque eu, gente, gastei toda. Assim como eu gasto minha bateria social, minha militância foi toda nos meus anos de graduação. Quem fez a Universidade Federal sabe o que eu tô falando, assim, tipo, ali é um momento muito intenso. Então, meu militante está em coma, já descansou, assim, gente. Ainda mais depois que sair da Universidade Federal e voltar pro meu território periférico, que aí a galera não tem, tipo, estudo, não tem educação racial ou social, enfim. Então você vai ouvir pessoal falando merda o tempo todo e você volta a se chocar com a vida real, e para mim isso foi de uma humildade muito grande, assim. Descansei legal, assim, voltar a ouvir, nossa, essa é a vida real, mano. A vida real não é aquele cancelamento social onde ninguém pode errar e todo mundo é politicamente correto o tempo todo.
Isso eu acho que foi um parênteses, né? Mas enfim, explicando como era o meu contexto. Nesse momento, fazer yoga em um estúdio era economicamente, eu não tinha grana para isso, mas para além disso, até mesmo não tinha muito conforto, não era confortável para mim. E aí chega a Connect Yoga na, isso era 2019, eu ali finalizando a graduação e tipo tive a oportunidade de ter alguns encontros da Connect Yoga e ela estava chegando no Brasil através da Casa de Maat. E aí eu entrei em contato, né, que era, deixa eu ver se eu explico para vocês, que a Connect Yoga, ela é estruturada ou administrada, as formações acontecem pelo mestre Isser, pela é, caraca, esqueci o nome da escola, gente. Pela escola que é lá em Chicago, tá ligado? E aí é isso, né? Tipo, não é no Brasil, é lá nos Estados Unidos, em Chicago especificamente. E aí uma empresa fez a ponte, né, de trazer a Kamek Yoga para o Brasil, trazer as formações, trazer o mestre Issa para cá. E aí a gente viveu esse processo dessa oportunidade. E aí eu entrei, infernizei lá na casa de Maat, pedindo, tipo, por quê? Porque eu queria me tornar instrutor de yoga? Não, mas é porque não tínhamos instrutores de yoga no Brasil. Então, tipo, se eu pudesse simplesmente, eu só queria aprender sobre, sabe? Eu queria desesperadamente aprender sobre, porque eu via naquilo ali uma oportunidade de eu praticar o resgate pro meu corpo, o me recentralizar, voltar a ter contato com respeito ao meu corpo, né? Eu tinha experienciado isso na época da igreja, eu tinha experienciado a minha espiritualidade, sempre foi corpórea, sempre eu tinha uma noção de que se eu sou sal na terra, luz no mundo, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, poxa, não faz sentido. Gente, não me pergunte de onde, mas isso veio para mim assim, tipo, não faz sentido eu ter um corpo que não resplandeça essa luz, que não se diferencie. Então eu queria plenitude, era uma palavra que eu perseguia, plenitude. Que hoje pode ser muito bem a prosperidade, né? No sentido amplo, eu consegui me sentir bem, usufruir daquilo que eu tenho, usufruir do meu corpo, da minha matéria, do meu imaterial também. Então, minha espiritualidade, desde novinho, assim, ela passou por isso. Quando eu me apaixonei ali por Jesus, enfim, veio assim. Então, eu lembro que ali eu parei de tomar refrigerante. Eu fiquei, acho que 10 anos ou 8 anos sem tomar refrigerante, saca? E eu comecei ali a emagrecer. Foi tipo, foi louco, né? Porque o meu processo de expansão da consciência do despertar espiritual aconteceu na igreja evangélica e junto no movimento que não era da igreja, era um movimento muito particular meu. E junto disso, eu vim pro bem-estar, pro cuidado do corpo. Eu entendia que, tipo, cuidar do meu corpo era espiritual. E assim foi. Beleza? Vivenciei isso. E aí, quando eu saí da igreja, eu não sustentei na autonomia esse lifestyle saudável. E principalmente quando eu tive a oportunidade, né, como um jovem criado na igreja em território periférico pela primeira vez, ir para uma cidade maior e me jogar num mundo de abundância de possibilidades, onde não existe julgamento moral e onde tudo me é lícito e sim, tudo me convém. Então eu me joguei com tudo, né? Tipo, experimentei de tudo, tipo, fiz de tudo. Enfim, vivi minha juventude ali de maneira intensa e logo comecei a arcar com as consequências, né? De me sentir fragmentado, afastado de mim mesmo, né? Longe do meu corpo, longe da perspectiva de cuidado, longe da minha essência, longe da minha plenitude, longe da minha prosperidade. Tipo, tava adoecido em mim mesmo, né? Então, perceber essa dor do cotidiano, de estar sempre bêbado, de estar sempre ressacudo, de estar sempre adoecendo, de estar sempre carente, de estar sempre, tipo, correndo atrás, de estar sempre viciado nas interações sociais, de estar sempre não respeitando a minha bateria social, de estar sempre indo excessivamente em direção ao outro, aceitando convites e procurando convites. E eu já tinha vivido uma vida muito melhor que essa. E inclusive foi essa vida muito melhor que essa que me permitiu ter grandes resultados, saca? Para um jovem da periferia, como passar numa universidade federal, passar numa universidade particular, receber bolsa, comprar minha própria câmera, passar para uma ONG, estudar fotografia, passar para uma escola de artes. Eu tinha, tipo, emagrecer, eu tinha vivido várias conquistas grandiosas ali. Então eu sabia do meu poder de realização, sabia do meu poder de construção.
E eu percebia que eu precisava resgatar isso. E aí eu encontrei na prática da yoga a unificação de tudo isso. Porque falava da espiritualidade, quiçá, né? Não sabia bem como seria isso, mas também falava sobre através do corpo. Eu lembro especialmente em um retiro que eu fui de yoga, da Yoga Marginal, da Tainá, e foi muito importante pra mim, né? E nesse retiro, eu falei conversando com a Tainá, a gente tem vídeo no YouTube, inclusive, gente, tem vídeo desse retiro, um vlog, um retiro de yoga com a Tainá, a gente conversando no final sobre isso. E ela usava a frase que o yoga era a possibilidade da gente se mover para além da dor, né? E não só se mover pela militância da nossa época ali, né? Universitários e tudo mais, das pautas sociais, mas se mover, tipo, também pela coisa gostosa de estar em contato consigo. E aí eu lembro no fechamento do retiro, conversando com ela, eu falei, cara, eu acho que eu preciso do corpo. Eu quero várias coisas, eu já queria, tipo, desenvolver no trabalho, eu sabia do autoconhecimento na internet, já era só o Crespo, já fazia isso aqui, perdão a minha luz aí oscilando. E ali eu falei pra ela, cara, eu acho que eu preciso começar pelo corpo. E aí a gente conversou ali numa perspectiva, eu vou ligar a luz de novo, numa perspectiva de, tipo, como que eu poderia encontrar meios, né? Ela pensou assim, vou tentar te ajudar a encontrar uma formação que te acolha, enfim, que seja possível, que você possa se sentir bem também, uma formação de yoga. Tainá, cara, foi uma madrinha pra mim na yoga, foi uma figura super importante. Inclusive, recomendo pra quem ainda não conhece, Yoga Marginal. E aí tá. E aí, a partir dali, não rolou necessariamente algo, mas foram várias sementinhas. E eu lembro especialmente disso, né? Tudo começa e termina no corpo. Eu tinha essa percepção ali. Eu tava na época fazendo circo. E a minha atividade preferida no circo era o alongamento, gente. Eu amava alongamento. Até porque nas outras, como ficar os aéreos e o solo era uma humilhação. Eu não era uma pessoa que eu estava desenvolvido fisicamente super, então assim, eu não tinha muita condição de fazer as outras coisas, era muito humilhante. Então, na real, eu amava porque era mais confortável para mim também o alongamento. Enfim, corta para nesse mesmo ano, né? Eu precisando, ainda nessa busca, não tínhamos professores no Brasil, como eu falei, aí rolou a oportunidade sei lá, aparecer uma vaga, sabe? Ou eles abriram, tipo, um processo seletivo para quem quisesse ser instrutor de yoga, e eu não queria, necessariamente, nunca tinha pensado em ser instrutor de yoga, mas, tipo, pô, eu queria me aproximar da prática, e essa era a única oportunidade que eu tinha naquele momento. Então, vamos lá, vamos ser instrutor, vamos fazer a formação para que eu pudesse aprender. Cortando, né? Aí até cortando também o storytelling aqui, gente. Logo depois que eu me formei, o mundo acabou, né? Que aí teve o apocalipse, né? Mais conhecido como pandemia. E aí na pandemia, porra, e aí, como é que faz, né? E yoga passou a ser uma solução muito óbvia para todo mundo, uma grande contribuição, e era também para mim, como fotógrafo independente, era uma solução financeira também, né? Tipo, colocar para jogo essa ferramenta. Então foi esse o contexto, assim, principalmente, né? Interessante falar sobre isso aqui, porque eu fico pensando que talvez se não fosse a pandemia em si, eu não teria vivenciado essa história enquanto profissional com a Connect Yoga, honestamente. Talvez eu teria continuado na comunicação, né? Indo por outro caminho assim e deixando essa formação ali talvez de lado. Mas, enfim, que bom que a história foi essa. Lembrando, quem quiser fazer perguntas sobre. Eu tô contando o fim da Kamek Choga, a fim da minha era com a Kamek Choga, e existe aí o box de perguntas, se quiser, deixe pergunta. E aí, gente, inicia essa história na pandemia. A galera tava dando aula online, e a galera me pedia para dar aula online, e aí eu comecei a dar aula online, e foi, tipo, muito bem recebido pela galera, porque, porra, todo mundo precisava, e yoga foi uma ferramenta muito óbvia na pandemia. Todo mundo estava preso dentro de casa e a gente precisava se cuidar, a saúde mental estava em pauta, a respiração estava em pauta, a ansiedade, né, estava em pauta, enfim. E o que é possível ser feito em casa? Yoga. E aí rolou demais, assim, tipo. Então chega esse momento agora que eu tô encerrando, onde, cara, acho que eu tive, sei lá, mais de 200 alunos nesses anos, não sei se é esse o número certo, assim, mas foram umas centenas, sabe? Tipo, foi muito bacana, foi um movimento muito bacana, assim, pessoas de vários lugares do Brasil e fora do Brasil, enfim, vivendo esse encontro, né, com o próprio corpo e principalmente entendendo que eu era essa ponte ali possível com a parada da raça também, né?
muitas pessoas que, assim como eu, só se aproximaram do yoga através de uma pessoa preta ou de uma pessoa periférica, porque isso importa para nós, é óbvio. Então a identificação tem um grande poder, a representatividade por si só também. E aí foi muito interessante ser essa janela de contato das pessoas com o autocuidado, com o autoconhecimento, com a consciência corporal. Ó, Lu falou aqui, eu também foi por graças à pandemia que entrei no meu processo de terapias. Cara, é doido, né? Como interessante que os momentos de dor, né? Particular até, e aí esse foi o momento de dor geral, como eles, né, provocam a gente a ter que encarar a parada podre ali, né, que tá ali. E aí, enfim, nem todo mundo consegue fazer isso, né? Claro, não é romântico de maneira alguma, mas é incrível como lidar com essa coisa mais sombria da gente. Às vezes, dali a gente se reinventa, né? Enfim, chega esse momento onde anos se passam, seguir com a prática, né? Com vocês aqui, tipo, e eu quero principalmente agradecer, assim, nesse momento. Eu tô me sentindo muito grato, cara, de estar encerrando um ciclo que me trouxe onde eu tô, me trouxe para quem eu sou. Porque eu já era só o Crespo antes da formação e antes de começar a dar as aulas, mas eu não tinha esse lugar de tamanha contribuição, assim. Tipo, eu não tinha resgatado esse lugar que começou lá na igreja, como eu contei aqui. Onde eu, tipo, liderava pessoas, cuidava das pessoas, me coloquei, me permiti ocupar um lugar de responsabilidade no cuidado para com o outro. E foi essa ferramenta que me permitiu isso. Claro, e também como criador de conteúdo, né? Que eu não fazia publi naquele momento. Nossa, parar pra pensar, em 2020, na pandemia, meu perfil cresceu, tipo, milhares de pessoas, né? De lá pra cá. Mas eu já tinha meu canal no YouTube, eu já criava conteúdo, já falava sobre a minha história, só que tudo isso tinha um outro senso de propósito, né? Tava muito no lugar da comunicação, só que sem a expansão da consciência, sem espiritualidade. E a yoga me ajudou a tornar tudo isso monetizável e estruturado. Então foi muito importante. E aí a Lu me pergunta, e agora, por qual caminho você vai? Então, já faz um tempo que eu estou expandindo essas ferramentas de contribuição. Né? Uma vez que eu consigo me perceber nesse lugar de força, de poder ajudar as pessoas a expandir a consciência, de ajudar as pessoas a se reconectarem com elas. E aí eu comecei, né, a fazer os atendimentos terapêuticos, eu tive outras formações como Reiki, barra de Axis no meio desse caminho, vários estudos de autoconhecimento, várias mentorias de autoconhecimento, e começa a perceber, né, começa a expandir as minhas ferramentas, o meu know-how, e começo a me empoderar de perceber, velho, que caramba, eu tenho conseguido contribuir com as pessoas com força em outros lugares para além agora das aulas de yoga online. Então hoje, né, eu tenho o atendimento terapêutico, que é a principal ferramenta que usamos ali, é o tarô. Estou em processo de outra formação terapêutica e ao mesmo tempo, né, trazendo a mentoria de autoconhecimento, né? E aí, iniciando esse ano, né, o ciclo com as mentorias. Já faz um tempo que eu venho testando isso no individual, dando uma mentoria individual. Eu acho que foi um caminho bonito para eu perceber também essa capacidade mesmo, a condição, né? Tipo, pô, eu tenho condição de fazer isso que eu faço desde que eu era um adolescente, aos 18 anos lá na igreja, tá ligado? De ser esse comunicador, mas estar a serviço da expansão da consciência, né? E oferecer serviços que apoiem isso. Então, tem esse lugar aqui inspiracional do Sol Crespo, né? E a Lu acabou de falar, maravilhoso comunicador, que talento, viu? Obrigado. E é isso, é importante a gente se empoderar dos nossos superpoderes, né? Esse certamente é um, só que ele precisa ser monetizável, né? E durante todos esses 4 anos, a principal monetização veio da yoga. Então, dos últimos meses, assim, para cá, né? Já rolou outras coisas, né? Tipo, com a própria comunicação, enfim, agora apresentando a série lá no Egito, Publi, o contrato com o Google, fui mentorado pelo Google também, então foi abrindo janelas, né, no campo da comunicação também, e eu desejo fazer mais disso, mas em relação ao meu eu empreendedor, seguimos aqui com o autoconhecimento através das mentorias, inclusive a mentoria Caverna do Sol começa agora, né, tipo em um pequeno grupo aos domingos, são 4 domingos, e aí a partir de agora começa o ciclo, né, de, enfim, tá vivenciando a mentoria e ao mesmo tempo
fechando a próxima turma, onde vai ser, tipo, ofertada de fato publicamente para vocês e tudo mais. É, e aí é isso, cara. Muito especial. Só que, tipo, como eu falei lá no início, tem dor, né, nesse processo de encerramento. Nessa segunda-feira, uma das cartas do Conselho do Tarô foi a morte. E aí eu não tinha dúvida nenhuma do que você estava falando, né? Várias coisas aqui no meu processo terapêutico estava falando sobre esse processo do encerramento, né? E aí, cara, pra gente ter coragem mesmo, o que pra mim ficou muito claro é que a minha principal contribuição não estava mais nas aulas, né? Tava em outro formato. O que tá rolando nos atendimentos terapêuticos é, tipo, muito forte. O que tá rolando nesse processo da mentoria é muito forte. Não que a yoga não seja, né? Mas a questão é que a minha verdade estava ressoando muito nesses outros lugares também. E aí foi muito doloroso mesmo, né? Desapegar, é doloroso sair de um lugar assim, principalmente quando a gente comunica para o mundo isso. E aí eu percebi já há um tempo que eu estava comunicando, quando o meu arroba mesmo é só o Crespo Yoga, comunicando yoga, né? E não estava ressoando yoga exatamente. Já não era mais sobre yoga, era sobre outros aspectos da vida, né? Então, foi doloroso, foi assustador, sabe? Eu fiz isso com medo. Mas, nossa, que libertador, assim, que leveza eu encontrei. E é como eu digo, né? Existe vida após o medo da autotransformação. Existe uma paisagem após a saída da caverna. E aí a Lu pergunta, né? Como funciona a mentoria? O nome da minha mentoria é Caverna do Sol, justamente porque eu fiz esse desenho aqui no último mês do protocolo da caverna, muito inspirado nisso, né? Então é uma mentoria de autoconhecimento, onde a gente ali acende o fogo da autotransformação, aqui poeticamente falando sobre, né? Mas é isso, estamos juntos ali olhando para essas sombras, reconhecendo essas sombras, olhando para que a gente efetivamente vai mudar de hábito, o que é possível hoje, né? Sempre eu tenho essa pauta. O bem-estar, o autoconhecimento tem que ser menos uma fórmula pronta feita no Instagram e mais ser decidido por um processo fino do autoconhecimento. Como que olhando para mim, olhando para minha realidade mais crua, honesta, eu vou entender qual é o meu hábito possível de ser alterado aqui agora e o que vai ser mais efetivo para eu poder, né, que vai servir como um combustível propulsor para onde eu quero chegar. E, claro, trabalhar o tempo todo essa clareza de qual é o meu estado atual, qual é o meu ponto B, para onde eu estou indo, qual é essa transformação que eu quero viver aqui agora, no que tange esse universo, né? Da minha autoestima, da elaboração do meu eu, de ocupar o meu centro. Ocupar o meu centro. Estar em mim, viver em mim, saca? Não viver, tipo, excessivamente precisando do externo para me preencher. É sobre isso a mentoria, né? Sobre isso, esse fogo que a gente está vivendo, construindo ali. E aí isso é feito em 4 encontros, né? Enfim, e tem essa saída da caverna que eu sinto que a gente sempre experiencia de várias formas. E é como se agora, quando eu finalizo o ciclo com a yoga, é como se eu estivesse saindo de uma caverna. Uma caverna que me fez crescer muito, que foi essa história que eu acabei de contar para vocês, que me deu muita oportunidade de crescimento, de me entender, de me posicionar, inclusive profissionalmente, virtualmente, né? Tipo, de ganhar um nível mesmo de autoridade com o meu trabalho terapêutico aqui. Foi uma história muito bonita, assim. E eu tô dando um final bonito também para ela, né? A gente vai ter um happy hour com os alunos do Chapéu de Yoga. Esse é o último mês de aula. Depois disso eu não vou dar mais aulas de yoga. Já tirei o user aqui, né, da yoga, porque é isso, assim, a minha verdade, ela precisa estar radiando para que eu possa estar inteiro, para que eu possa estar contribuindo, para que eu possa estar vibrando, para que eu possa prosperar, para que eu possa estar sendo pleno. E assim como eu contei a história lá no início da igreja, às vezes a gente deixa partes de nós em eclipsadas na sombra, porque por vários processos, né? Claro, é difícil. E acho que com a yoga chegou esse momento, onde eu estava vivendo uma sombra ali, um eclipse, seguindo o baile, mantendo uma estrutura da ferramenta que já não era mais a minha principal ferramenta, que já não era mais meu principal campo de verdade, meu superpoder, minha maior força. Tem uma galera, né, que eu tô deixando meio órfão,
E aí, um beijo pra galera, tipo, meus alunos, né, que estão nesse momento ficando aí, tipo, passando pelo processo de despedida comigo agora, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz que a galera ficou muito feliz por mim. Entendeu o meu processo, eles já estavam, tipo, me percebendo, me transformando, transformando meu negócio, meus serviços. Muitos já passaram pelo tarô comigo, enfim. E é isso, assim. Esse é o fim de uma era. E aí a nova era, velho, vem junto com principalmente com essa guiança dessa verdade, assim. É, de soltar as amarras, né? De soltar as idealizações do que o que é bem como deveria ser, o que eu deveria fazer e ser mais honesto sobre quem eu sou de verdade, né? É nisso que eu tô olhando, é nisso que eu tô vibrando, é isso que eu tô trabalhando em mim. E aí passa muito por essa unificação da minha comunicação com o meu processo terapêutico, né? E aí é muito doido. Essa semana passada eu recebi uma mensagem que me marcou. A minha amiga Grazi, beijos. Ou ela falou algo como: eu amo seu conteúdo holístico, mas velho, não tem jeito, você é muito engraçado. Eu morro com você. E várias vezes nesse processo eu pego minha capacidade de comunicação, de falar besteira, de gerar risos, de ser engraçado, de ser expressivo, de ser autêntico e de ser superficial e de falar de cultura pop. E eu pegava tudo isso e colocava numa casinha, tipo, como se isso fosse de menos valor, porque o mais valor é falar de uma forma super profunda sobre as questões da alma, que é impossível não falar sobre as questões da alma, só que isso sempre vem amarrado a muita besteira. E aí eu percebo que, tipo, eu mesmo fazia um juízo de valor e deixava, né, o meu outro superpoder da comunicação de lado, porque existia uma idealização minha em mim mesmo de que essa era a melhor, era o melhor que eu poderia oferecer, sabe? Ou o melhor que eu poderia ser, saca? Então esse é um processo muito fino aqui, que no meu processo terapêutico mesmo, né? Entender isso. O que se requer para você ser a alegria nas suas mentiras. Que bonito. Amei. Amei essa frase. É isso, saca? É isso. E aí é isso, sobre isso a nova era, sobre essa libertação dessa skin aí, desse superpoder, dessa essência, e menos preso nesses estigmas. Ah, mentorias, não era mentiras, né? O que se requer para você ser a alegria nas suas mentorias? Pronto, Lu, peguei. É isso. Nossa, super! E super já sou, tipo, entende? Tipo, qualquer atendimento a gente fala besteira. Qualquer encontro de mentoria a gente fala besteira. E aqui também eu falo, só que eu falo, eu sinto que eu tava travando o processo, entende? Travando. E é isso que eu tô decidido a não fazer mais. Sim, me liguei que foi o corretor. Bom, e é isso, essa história, essa finalização. Se você está assistindo isso no YouTube, deixe seu comentário, cara. Como foi? Se você já foi meu aluno de yoga, de Kamek Yoga ou no Chapá de Yoga. Se você chegou até o meu canal por conta da yoga. Como isso chega pra você, se essa história fez sentido pra você, velho. Se você passou por algo parecido, assim como a Lu que me acompanhou aqui na live e falou, né, que já passou por isso em vários momentos. Se você está pelo Spotify e quiser entrar em contato comigo, seja para atendimento terapêutico ou para compor, né, a mentoria da Caverna do Sol, fica à vontade, a gente tem um processo seletivo para poder entrar na mentoria, eu mando um formulário que você pode preencher, enfim, para entender um pouco do seu momento atual. E é isso, gente. Estaremos aqui em lives semanais. Eu volto na segunda-feira à noite e depois sábado de manhã, tá certo? E aí eu divulgo isso com vocês. Lives semanais a partir de agora. Lu, muito obrigado pela companhia. Obrigado por ter estado aqui. Beijo, meu bem. Uma ótima noite de sexta-feira. É nóis, gente. Quem mais tá aqui, um beijo pra vocês.